Graça e a paz para todos e todas. Estamos aqui iniciando mais uma semana com as nossas devocionais, sempre refletindo sobre a nossa condição humana, sobre questões importantes do nosso dia a dia e em todas elas trazendo como referência a palavra de Deus para nós pensarmos, entendermos e nos tornarmos pessoas melhores, né? Compreendedoras das questões que envolvem o ser humano, a sociedade, a nós mesmos, né? E a gente tem que pensar em coisas que são importantes, principalmente nesse tempo onde a vida tem sido muito desvalorizada e as pessoas têm sofrido muito com essas questões. E eu resolvi falar um pouco nessa semana, e os pastores e missionários também vão trazer outras reflexões a respeito de oração, mas pensando de uma forma diferente, pensando em pessoas e os lugares onde a gente poderia estar orando num momento como esse tão difícil e que a igreja, não só nesse momento, tem esquecido de estar, né? As nossas orações, elas têm se reservado ao espaço do templo e muitas vezes ao espaço da nossa casa, voltadas para as nossas necessidades, para as nossas inquietações, para os problemas da igreja. E a gente tem que esquecido que existe um mundo, né? Distante disso tudo, e pessoas que estão para além do templo e para além das nossas casas que precisam também ser ouvidas e precisa de um pouco de carinho. E eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã e pessoas que estão me escutando nesse momento, a pensar sobre isso, em alguns lugares diferentes e em pessoas diferentes daquelas que a gente tem sentado para orar e para escutar. E eu queria desafiá-los nesse momento a estar junto comigo pensando. Quais os objetivos da nossa reflexão dessa semana? É resgatar a importância da oração no aspecto do cuidado pelo outro e não apenas no cuidado por si mesmo. A gente, como eu disse no início, a gente pensa muito nos nossos próprios problemas e necessidades, mas a gente precisa compreender que existem muitas pessoas em muitos lugares que precisam de oração e podem nos ensinar muito sobre como orar pelas coisas corretas. Coisa que a gente não faz, a gente ora mal, a gente pede mal, muitas vezes para os nossos próprios deleites, como a Bíblia diz. E eu queria desafiar também a igreja a ir nesses lugares, exercitar a oração e aprender o modelo de Jesus, que é o do dá-nos hoje o alimento necessário, dá-nos hoje o pão de cada dia, o pão que é nosso e não somente meu. Entendendo as coisas que realmente são importantes. A igreja precisa despertar para esses lugares e para essas pessoas. Eu sei que a gente não está podendo entrar em contato com essas pessoas agora, mas é uma desculpa muito boa, né? Não, porque a igreja nunca fez isso, na verdade. Poucas são as igrejas que estão preocupadas em cuidar dessas pessoas. Então a gente tem que aprender também a orar com quem ora pelo necessário e não pelo supérfluo. Quantas vezes eu e você oramos por coisas que não são importantes, pedindo uma coisa material, um recurso, alguma coisa que a gente na verdade nem precisa. Mas nesse momento eu acredito que existem muitas pessoas em muitos lugares, lugares diferenciados, que estão orando por outras coisas bem diferentes das nossas. E é sobre isso que a gente vai pensar também. E todas as nossas reflexões dessa semana, né, girarão em torno do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do 34 ao 40, que diz assim, escuta esse texto como é maravilhoso. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Então os justos responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em algum momento da sua vida você já parou para pensar pelo que essa lista de pessoas que eu acabei de falar agora, ora, os moradores de rua, os presidiários, os doentes nos hospitais, muitas vezes em situações bem delicadas, homens e mulheres que muitas vezes estão no sertão, nos lugares áridos onde não chove,
os dependentes químicos e tantas outras pessoas que vivem à margem da sociedade. Você já parou para pensar pelo que essas pessoas oram? É por isso que eu estou desafiando você a estar nesses lugares durante esses dias. Essas pessoas oram por necessidade, não por luxo. Elas não incomodam Deus pedindo o que não precisam. Elas clamam pelo necessário, por aqueles que precisam comer naquele dia, por exemplo, ou naquele frio que vão passar durante a noite, muitas vezes pedindo a Deus que alguém apareça com um cobertor. Estamos acostumados com orações decoradas, com os mesmos pedidos, aquilo que a Bíblia chama de vãs repetições, que Deus nem escuta, né? Porque a gente parece os gentios, né? Nós oramos mal, nem sabemos pedir, pedimos para os nossos próprios prazeres muitas vezes. Mas essas pessoas têm muito a nos ensinar. Elas não perdem tempo elaborando frases feitas para dizer a Deus, como muitas vezes a gente escuta nas nossas igrejas, pois precisam comer, precisam se vestir, precisam libertar-se, precisam de cura. É diferente, muito diferente o discurso. Então, o desafio dessa semana é experimentar entrar em contato com essas pessoas e orar com elas, ouvir suas necessidades e orar por elas. Nossa visão sobre a oração irá mudar. Eu já trabalhei com muitas dessas pessoas. Eles só querem o básico, muitas vezes só querem consolo. Eu já trabalhei com pessoas de rua, com dependentes químicos, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes viajamos, né, entramos em contato com os missionários, sabemos das suas necessidades, ajudamos pessoas, acolhemos a sua dor. E a gente percebe que tudo que essas pessoas mais querem é um pouco de consolo também. Precisamos abrir a nossa mente para entender que são esses disfarces, né, de Jesus. Jesus muitas vezes anda disfarçado também de mendigo, de pessoa de rua, né? Jesus anda disfarçado de presidiário. E muitas vezes a gente encontra Jesus nos lugares inesperados. É por isso que ele diz: quando vocês fizerem a um desses pequenininhos, vocês estão fazendo a mim. Foi isso que Jesus nos ensinou. O reino dos céus pode ser alcançado com essas demonstrações de afeto, não pela obra em si, mas pelo amor demonstrado. Numa atitude de resposta às orações, porque essas pessoas estão orando para que a gente saia das nossas igrejas e vai cuidar delas. Então essas orações, meu irmão, não são feitas nos templos, mas no meio da tristeza, no meio da rua, no meio da solidão, no meio do desespero. Procure uma dessas pessoas para orar. Fica aí o desafio dessa semana. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, se você sentar com essas pessoas, escutar as dores delas e poder orar para que o consolo chegue, a dor seja minimizada e o próprio Jesus se sinta feliz com isso, deixando você entrar no reino dele, que não é ganho com muito esforço não, apenas com gestos de amor, tá bom? Deus abençoe, que você tenha uma semana rica, cheia da presença de Deus, mas saia do seu lugar em algum momento para orar por alguém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.